Salve torcida do Vozão! Confira todas as novidades importantes sobre o mercado da bola e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para não perder nenhum detalhe. Primeiro tempo, e o torcedor do Ceará, Denise, sem dúvida nenhuma, ele tá pé da vida, de chateação e também de preocupação. Porque a situação do Ceará, ela é alarmante. Não é nenhum exagero já falarmos sobre isso, mesmo estando na 15ª rodada. Mas, Denise, faltam 4 jogos para terminar o primeiro turno da Série B. Metade da competição. Verdade. Hoje, o Ceará está na 13ª colocação. Ele está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Denise, isso é uma vergonha. Para o investimento feito no Ceará, é uma das maiores folhas da Série B, que já vem de um 2023 pífio, horrível, e agora faz uma outra campanha medíocre. É realmente super preocupante, porque os problemas, eles são alertados há muito tempo. Que a gente fala a necessidade de contratação, você pontuar, mas quais são as posições que precisam ser contratadas? Vamos ouvir a opinião dos torcedores, mas eu já tenho claramente o que o Ceará precisa, e não é pouca coisa, mas é incrível ver como o time não consegue conquistar resultados contra adversários que não tem nada demais na Série B. Todo respeito ao Paysandu, mas é um time que não tem nada demais. A gente viu no jogo ontem, que foi um jogo até, Denise, jogo típico de Série B, né? Você falou que acompanhou até outra partida, Ponte Preta. E Mirassol. São jogos típicos de Série B, jogos muito brigados, muito truncados, que não se sobressai a qualidade técnica, mas sim as disputas, muito embate físico. Então, o Ceará não consegue obter bons resultados nesses contextos. E é super preocupante. O jogo de ontem, até acredito que o Ceará em determinado momento mostrou um pouco mais de organização, mas ainda assim não foi o suficiente para conquistar o resultado. Já começa o jogo perdendo, porque toma um gol. Ali bagunçou um pouco, André, porque com 4 minutos tu levar um gol, ainda demora para análise do VAR, aquela situação toda. Compromete qualquer estratégia, né, Denise? Você já começou o jogo perdendo. A real é essa. Com 2 minutos de jogo, o Ceará tomou um gol, aí demorou um tempinho para confirmação no VAR, mas não teve tempo nem de se organizar dentro de campo. Então, um grande problema, mas foi um problema que surgiu de uma desatenção do Ceará. Uma desatenção coletiva do sistema defensivo, o Richard que sai do gol, depois tenta voltar e não consegue fazer a defesa. Matheus Bahia, a dupla de zaga, acabou vacilando ali naquele momento. Mas a gente ficar apenas nesse olhar de mesmice, de erros dentro de campo, Denise, não traduz o que é o momento do Ceará. O momento do Ceará é de problemas mais amplos. É de gerência, é de administração, é de diretoria. Cadê as contratações? A janela abriu quarta-feira. O Ceará era um clube, um time que não deveria se dar ao luxo de esperar por tempo para contratar jogadores. Mas o que aconteceu? Transferban. Atrapalhou muito. Atrapalhou. Aí derrubou o Transferban na véspera de abrir a janela. Beleza, mas qual o reforço que tá contratado? Ontem, por exemplo, até pra não ir longe, o primeiro gol do Paysandu, do Nicolas, aí olha você vê como é que é o futebol, né? Quem foi que fez o gol? Nicolas, que não fez nada aqui no Ceará. Parece uma coisa, né? Parece uma coisa, André. Incrível, né? É incrível, cara. Tem coisa que parece que só acontece com o Ceará. Mas quem foi que deu a assistência pro gol? Casares. O Casares foi contratado agora. Foi contratado, regularizado, foi pro jogo e deu passe pro gol. Então, um time que sabia que precisaria contratar, era o Paysandu, foi lá e agiu com velocidade. O reforço já jogou e já ajudou a ganhar o jogo. E no time do Ceará? Qual era o reforço que estava à disposição ontem? Nenhum. Por quê? Por pura incompetência da incapacidade de contratar jogadores com qualidade que estivessem à disposição do jogo de ontem. Então o torcedor tá revoltado e tá chateado, e com toda a razão. Não tem como você pedir equilíbrio ou parcimônia do torcedor do Ceará quando ele vê uma sucessão de erros, uma sucessão de incompetências, deixando o time numa situação ainda pior. É preocupante o estágio que o Ceará se encontra hoje, Denise. E eu fiz a pergunta, gente. Bora falar sobre... Vamos falar sobre o jogo, tá, torcedor? Quem está na TV tá acompanhando aqui alguns momentos, o compacto da partida. Quem tá no YouTube tá vendo aqui a gente. Quem tá no rádio, a gente tá falando também sobre esse jogo. Mas eu queria a sua participação, torcedor. Hoje eu queria mesmo a sua participação em relação a quais posições o Ceará precisa contratar de emergência.
pra semana, vamos dizer assim. O Rian, ele deve ser anunciado logo, né? O atacante? Deve ser anunciado em breve, mas não deve parar nele não, Denise. O Ceará... E aí, tem muita gente que fala, mas essa janela de transferências, a janela é maior. Uhum. Você tem um período mais amplo para contratar, são 2 meses aí. Mas a necessidade que o Ceará tem é para agora. Isso. Não é para daqui a um mês, não é para daqui a... Quantas rodadas não vão ser disputadas? Daqui a um mês já acabou o primeiro turno. Quantos jogos o Ceará não vai ter daqui para frente que poderão ser comprometidos por falta de peças, de quantidade e também de qualidade? Então, o Ceará, ele tem ele está num estágio que ele não pode esperar mais. As contratações têm que vir para já. É para já estar à disposição para o próximo jogo. Então, se isso não acontece, é por mais uma prova de incompetência na busca por reforçar o elenco. Então, por isso que a gente disse que o problema é mais amplo. O Léo Condé, a gente não vai ouvir agora, Denise, é mais pra frente, daqui a pouco. Mas ele fala sobre essa questão de contratações. E ontem, a gente ficou muito claro como ele, mesmo sem falar, mesmo se ele não falasse nada sobre isso, ficou muito claro como ele viu que o elenco hoje não consegue dar a resposta desejada. Mas é um assunto pra gente conversar logo mais. Vamos já escutar o Léo Condé, que ele fala sobre a performance do time e também fala sobre esse planejamento de contratações. Mas deixa eu escutar você, torcedor. O Jean, lá do Gereissat, ele fala assim, o que o Ceará precisa de contratar é uma diretoria competente, ó. Diretoria é o espelho do time em campo. Denise e André, um abraço pra vocês, parabéns. O Ceará falta diretoria, organização, time sem sangue. Tá parecendo um racho o jogo de ontem. O Ivo, que tá falando aqui com a gente. Boa tarde, gata, show do bom sucesso. O técnico disse que gostou do jogo. Vamos já falar sobre isso. Marcelo, a gente escutou o técnico Léo Condé, já a gente conversa com o técnico, mostrando aqui pra vocês. O Ceará precisa contratar, sabe o que, Gata Show? Urgentemente, uma diretoria. A turma tá responsabilizando, André, boa parte aqui. Denise, você tá vendo que o problema do Ceará não é treinador, e sim diretoria. Quem fala aqui é o José Maria, conversando aqui com a gente. O César de Messejano, o Ceará está com medo de contratar, Denise. O que é que tá acontecendo? Vamos aqui, né? O Nicolas veio pro Ceará, forçado pelo Goiás, e não rendeu nada. O Wellington de Maranguape, e lá no Paysandu, a gente viu, foi o primeiro que fez o gol. Prestem atenção nessa tabela de classificação, Denise. 4 pontos do G4 e 6 a zona do rebaixamento. Josué do Castelão, vamos já mostrar aqui a classificação. O Ceará só vai melhorar quando os atletas e a diretoria tiverem humildade e se espelhar no planejamento até do rival. Quem fala aqui, eu sou Vozão. Quem fala aqui é o Erlândio de Sobral. Está claro que o Ceará não tem jogador. Saulo Mineiro só tem força, muito ruim, finalizando, e outros também que não tem qualidade. Quem fala aqui com a gente é o Luiz Carlos Cruz, que tá aqui conosco participando também. Eu tô recebendo alguns áudios, e-mails é ótimo, viu, gente? Lembrei da época do Debate Bola. Aí, Sombra, é o novo Debate Bola. Quem lembra da Gata Show do Debate Bola? Da época das Tigres, né? Eita, eu lembro, viu? Eu era criança, eu já assisti em casa. Ei, vai as piadas aí, peraí. Mas, Denise, é porque você começou muito nova. Eu sou quase da tua idade, amigo. Então, como é que tu, como criança... Mas é porque você começou nova. Eu ainda não tava aqui e você já tinha começado. Olha, o cabra você começou muito jovem. Um cabra velho desse, olhando pra Gata Show. Mas eu tô dizendo, esse louro é porque o lourinho da sorte, viu, gente? Aí vai ser perdoado por conta disso. Mas, gente, eu tô recebendo aqui alguns áudios, não são e-mails. Eu vou já escutar, tá? Pra vocês aqui. Manda um áudio curtinho, diz teu bairro, teu nome e a posição que o Ceará precisa contratar. Bora chamar o nosso Brad Pitt do Henrique Jorge? Vamos lá, Samuel. Eita, Samuel. Dá pra tirar alguma coisa de boa na noite de ontem, Samuca? Samuel Conrado. Olha, Gata Show, um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo deste sabadão. O Ceará conheceu mais uma derrota na Série B e foi pro Paysandu. A equipe, que tinha a terceira pior defesa da segundona, acabou sofrendo 2 gols ontem e o número, que era de 18, passou para 20 gols contra, até o momento, neste recorde que nós temos de 15 partidas da competição. O Ceará tem a terceira pior defesa e, com isso, o técnico Léo Condé vai ter muito trabalho. Na partida contra o Paysandu, ele teve que fazer 2 mexidas no time titular. Lourenço estava suspenso e aí o Jean Irmer ganhou a vaga, enquanto que na zaga, David Ricardo com a virose ficou na capital cearense e o Ramon Menezes foi quem assumiu a vaga ao lado de Matheus Felipe na defesa do Vovô.
Ceará apresentou mais uma vez uma defesa frágil, sofreu gols do Paysandu, que dentro de casa fez um caldeirão ali no estádio da Curuzu. Enquanto isso, o ponto positivo, se é que a gente pode dizer assim, é que o Rafael Ramos, lateral direito que tem 3 jogos como titular, já vem numa sequência desde a partida contra o Ituano, jogou contra o Santos e mais uma vez esteve na lateral direita do Vovô, conseguiu fazer um golaço ali ainda no primeiro tempo, deixando tudo igual naquele momento do jogo. Rafael Ramos chegou à marca do seu primeiro gol e tendo uma sequência aí naquele lado do Ceará. É ver essa disputa com Rai Ramos para a partida contra o Avaí, que é na próxima sexta-feira. Detalhe é que o Ceará precisa melhorar urgentemente, Denise, é o número como visitante. De 21 pontos disputados até aqui na Série B, são apenas 4 pontos conquistados. Uma vitória, um empate e 5 derrotas no recorte que nós temos até o momento desta Série B, Gata Show. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Samuca. O torcedor comentou aqui sobre a fala do Léo Condé após a partida. A gente traz aqui, a primeira ele fazendo a análise do jogo. Já o segundo jogo no comando, ele teve até mais tempo de preparação, até esse compromisso contra o Paysandu. Vai ter também mais uma semana de preparação. O bom da Série B são esses espaços, né, entre um jogo e outro, que facilita o trabalho do Léo Condé. Bora escutar? Depois a gente traz aqui na análise. Bora. A performance da equipe hoje, no meu entendimento, já foi melhor do que em relação à última partida. A gente teve uma semana de trabalho, onde a gente conseguiu já passar alguns conceitos para os jogadores, eles assimilaram, principalmente no quesito de posse de bola. A gente conseguiu trabalhar bem a bola, passar por todos os setores do campo, conseguimos trabalhar a bola passando pelos corredores, tanto direito quanto esquerdo, centro, criamos boas situações, tivemos chute de entrada de área. É uma pena que assim, a gente sofreu um gol muito rápido, né? Logo no primeiro lance praticamente. De uma certa forma é uma adversidade a mais, mas a equipe mostrou personalidade para reagir. E principalmente no segundo tempo, eles tiveram mais a posse, mas nós tivemos as melhores chances. Ele fala o seguinte, gente, vou trazer só essa parte aqui. Em partes, concordo, e em outra parte dá a impressão que viu outra coisa, André. Quando ele fala que a performance melhorou, a melhora é como se tivesse tido uns 50% de melhora. A questão, Denise, é porque o parâmetro que ele utiliza é o jogo contra o Santos, em que foi um jogo também que, convenhamos, né? O Ceará apresentou muitos problemas. Então, assim, em alguns aspectos, houve uma maior organização, você percebeu, a gente pôde perceber isso, mas ainda assim não é o suficiente pra gente dizer que, pô, o Ceará de fato evoluiu, fez um grande jogo. Não é, convenhamos. Então, assim, o Léo Condé, acho que ele tem que se apegar, obviamente, aos aspectos positivos, ele tem que tentar elevar a confiança, elevar a moral do elenco, um elenco que tá passando por um momento super delicado, mas ele, internamente, eu não tenho a menor dúvida que tem um senso crítico para fazer a avaliação dos aspectos que não estão funcionando. Se publicamente ele não vai chegar para dizer, realmente tem muita coisa errada, e a gente pode compreender isso, de que ele publicamente tente adotar um tom mais ameno, até para não gerar um mal-estar internamente, mas internamente ele precisa ter essa percepção de que tem muitos pontos para se ajustar e não são poucos. O trabalho dele vai ser grande pela frente. Pois é, a impressão que eu tive, André, até pensando sobre isso, é que o Léo Condé também não fique vendo vendo uma realidade e apresentando outra. Talvez ele não queira, né, falar em relação a, olha, tá muito ruim, não vai falar isso que tá chegando agora, mas que tenha consciência que precisa melhorar e muito. Quando a gente fala precisa melhorar e muito, vamos fazer aqui um exercício, gente, de recapitular. Você lembra como foi que o Léo Condé escalou esse time? Sem muitas novidades, é o que ele tinha pra hoje, né? Diferença ali na lateral direita, que golaço ali, né? Do Rafael. Dúvida eu confundo, gente. Rafael Ramos. A gente tem na tela aí, quem tá no rádio, a gente reforça pra você, que ele entrou com o Richard, com o Rafael, com o Matheus, com o Ramon, com o Bahia na esquerda, Jean Irmer, Deluca, Mugni, Ailon, Eric Pulga e Saulo Mineiro. Era o que ele tinha pra ontem. Não poderia mudar muito esse esquema. No decorrer do jogo é que ele fez as mudanças. Renderam ou não, André? Pois é, Denise, primeiro ponto que a gente tem que destacar. Fala aí pra quem tá no rádio quem foi que ele modificou, assim. Colocou André, o PV na lateral esquerda no lugar do Matheus Bahia, Paulo Vitor. No meio de campo, saiu Jean Irmer, entrou Recalde, saiu Lucas Mugni, entrou Richardson. E no ataque ele tirou o Ailon, colocou o Facundo Barceló. Primeiro ponto, ele fez 4 substituições. Ou seja, ele não fez as 5. Uma prova clara de que ele olhava pro banco de reservas,
não tinha alternativas que ele visse que pudessem melhorar a equipe. Quando você faz uma substituição, Denise, o treinador faz uma substituição, é óbvio que ele espera que quem saia do banco de reservas, Renda. pelo menos mantenha o nível ou possa melhorar. Não tem, né? Eu nunca vi um treinador fazer uma substituição para que o time não melhore, para que o time piore. Claro que às vezes você pode deixar o time mais ofensivo, mais defensivo, mas você tem uma ideia por trás daquela substituição. No caso do Léo Condé, ele não fez uma alteração, deixou o time, alguns jogadores até desgastados, mais cansados, mas porque ele não via no banco de reservas uma alternativa que fosse capaz de alterar para melhor o cenário do time do Ceará. E convenhamos, Denise, ele não tá muito errado não, né? Porque as alternativas que o Ceará tinha ontem no banco de reservas, com todo respeito, mas não eram capazes de dar a perspectiva de alteração de cenário como a gente imaginava que o time precisava. Além das substituições que ele fez. Por exemplo, no banco de reservas ficaram Maicon Clayton, Bruno Ferreira, 2 goleiros, Rai Ramos, Iago, zagueiro, Gabriel Lacerda, zagueiro, Léo Rafael, meio campista e Kaique Barbosa, atacante. Tirando o Rai Ramos e os goleiros, são todos jogadores da base do Ceará. E não é porque é da Gabriel base Lacerda que voltou, né? Gabriel Lacerda que voltou agora. Não é porque é da base que não vai dar a resposta positiva. Não. A gente viu o Jonathan, a gente viu o David Ricardo. Tem jogadores da base que são bons valores e podem corresponder. A questão é, são jogadores que não têm ainda uma amostragem muito grande no profissional e que a gente não tem eles como figuras que são vistas com essa perspectiva de, pô, um cara que vai entrar e vai mudar o jogo, um cara que vai melhorar o time. Então, por isso que a gente fala que o Ceará precisa de qualidade e também de quantidade. Porque o elenco é curto. O elenco é enxuto. São poucas alternativas que você tem. Jogadores que estão no departamento médico. E aí você tem poucas alternativas para, de fato, efetivamente, melhorar o nível do time. Então, isso é muito preocupante. E esse é um ponto pra gente deixar muito claro. Quando o Léo Condé, no seu segundo jogo, ele não faz todas as substituições, todas as mudanças, é porque não tem alternativa no elenco para melhorar a equipe. Outro ponto pra gente destacar aqui é de que as substituições não fizeram aquele... o Richardson teve uma finalização de longa distância, que ele quase faz um gol, beleza. Você colocou o Facundo Barceló ali pra tentar mudar a dinâmica do ataque. Mas, por exemplo, Recalde entrou, foi expulso. Pelo amor de Deus. A expectativa que se tem em cima do Recalde, o cara que era camisa 10 do News Old Boys, jogador técnico, que poderia mostrar muito mais e até aqui vive de poucos lampejos no time do Ceará. Aí foi expulso da maneira imbecil que foi. Inacreditável. Então, assim, PV na lateral esquerda também pouco agrega. Então, os jogadores que saem do banco não conseguem demonstrar. O Rai Ramos era o titular da posição, mas perdeu a vaga, não porque o Rafael Ramos viesse comendo a bola, mas porque ele, Rai, mesmo, já não demonstrava o mesmo futebol que mostrou em outros momentos, até mesmo dessa temporada. Até o Eric Pulga, André, não, até o Eric Pulga. O Eric Pulga também caiu, e acho que o Eric Pulga, ele sofre, Denise, por um problema, um mal coletivo, porque coletivamente o Ceará caiu. E aí quem era o único jogador que conseguia apresentar uma coisa diferente? Era o Eric Pulga. Mas aí todo jogo, ele vai ser o cara que vai ter que tirar um coelho da cartola? Só ele que vai resolver? Eu concordo que ele teve uma queda de nível, de apresentação, de desempenho. Mas ainda assim, ele sempre foi o cara que conseguiu fazer algo a mais nesse time do Ceará. Então, aí se tinha a expectativa de que ele fizesse isso sempre. Mas ele não vai conseguir fazer isso sempre. É um humano, um jogador de 23 anos, um cara jovem, que se o coletivo não apresentar outros protagonistas, você imaginar que ele vai resolver a vida do Ceará? Salve, torcida do Vozão. O Ceará está em negociações para contratar o atacante do Red Bull Bragantino. Além disso, a volta do zagueiro Gabriel Lacerda ao Ceará é uma excelente notícia para o time. Essas movimentações indicam um reforço promissor tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, o que pode contribuir positivamente para o desempenho da equipe. A torcida certamente está empolgada com essas possibilidades de melhorias no elenco e na performance do time em campo. O Ceará está em negociações com o Red Bull Bragantino para a contratação do atacante Thalisson Almeida como parte de seus esforços para reforçar a equipe na Série B. As conversas estão em andamento e o clube cearense demonstrou interesse em contar com o jogador para a sequência da temporada. Thalisson Almeida
é visto como uma possível adição de qualidade ao elenco do Ceará, e ambas as partes buscam chegar a um acordo satisfatório para a transferência. Na negociação, o time alvinegro enfrenta a concorrência de outros clubes da Série B. Thalisson, de 22 anos, acumula 19 partidas, 1 gol e uma assistência pelo Massa Bruta nesta temporada. Ele foi titular no empate 1-1 do Bragantino com o Cuiabá em 29 de junho, pela Série A do Brasileirão, sendo substituído aos 21 minutos do segundo tempo. Essa participação em jogos de alto nível pode atrair ainda mais interesse de outros times, aumentando a disputa pela sua contratação. O jogador disputou um total de 34 jogos entre 2021 e 2024, marcando 5 gols. Iniciou sua carreira no Atlético Batistense em 2021, atuando em 5 partidas. Posteriormente, de 2023 a 2024, jogou pelo Bragantino, acumulando 29 partidas e 5 gols marcados. Demonstrou sua evolução e contribuição para as equipes por meio de suas atuações em campo, sendo uma parte importante do desempenho tanto no Atlético Batistense quanto no Bragantino durante esse período. E outra excelente notícia, é interessante ver que o zagueiro Gabriel Lacerda está de volta ao Ceará após o empréstimo no Sydney FC, na Austrália. Sua reintegração ao elenco e regularização no bid da CBF certamente traz mais uma opção para o técnico Léo Condé na defesa da equipe. Com a experiência de 26 jogos na Austrália, Lacerda certamente volta com novos aprendizados e ganha de volta um espaço para reafirmar seu valor no clube que o revelou. Com seu contrato válido até o final de 2025 com o Alvinegro, ele terá a oportunidade de mostrar seu potencial e contribuir com a equipe. Vamos continuar acompanhando de perto e torcendo para que tudo dê certo. Fique ligado aqui no nosso canal para mais novidades e, claro, não esqueça de se inscrever. Até a próxima!